O Libertador, capítulo 53. A última viagem da Galileia. Ao se aproximar o fim do seu ministério, Cristo mudou sua maneira de trabalhar. Até então, tinha preferido evitar a publicidade e recusar a adoração do povo, chegando a ordenar que ninguém declarasse que ele era o Cristo. No tempo da festa dos tabernáculos, tinha passado despercebido em Jerusalém e entrou na cidade sem ser anunciado. Mas não foi assim em sua última viagem. Dessa vez ele viajou de maneira mais pública, precedido de anúncios sobre sua chegada, o que nunca havia acontecido antes. Agora ele se dirigia ao cenário do seu grande sacrifício, e era preciso dirigir a atenção do povo para isso. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, verso 14. Todos os olhares deviam ser atraídos para Cristo, o sacrifício que trouxe salvação ao mundo perdido. Os discípulos tentaram impedir a viagem para Jerusalém, pois sabiam da hostilidade mortal dos líderes religiosos. Foi uma tarefa amarga para Cristo levar seus amados discípulos rumo à angústia e ao desespero que os esperava em Jerusalém. E Satanás estava por perto para pressionar com suas tentações. Por que deveria ele ir para Jerusalém para a morte certa? Por todo lado havia pessoas em sofrimento, esperando ser curadas. Ele estava cheio de vigor e no auge da sua varonilidade. Por que não ir para os vastos campos do mundo com suas palavras de graça, seu toque curador? Por que não levar luz e alegria aos milhões em trevas e tristezas? Por que enfrentar a morte agora e deixar o trabalho que mal havia começado? O inimigo atacava Jesus com tentações ferozes e sutis. Se Jesus tivesse mudado seu rumo, o mínimo que fosse, o mundo estaria perdido. Contudo, ele partiu resolutamente em direção a Jerusalém. A única lei da vida dele era a vontade do Pai. Ainda menino, ele disse a Maria: "Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu Pai?" Lucas 2, verso 49. No grande plano de Deus, a hora para ele se oferecer por nossos pecados estava para chegar. Ele não iria falhar nem hesitar. Seus inimigos já vinham por algum tempo conspirando para tirar-lhe a vida. Agora ele a entregaria. Ele enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano. As pessoas, entretanto, se recusaram a recebê-lo, porque ele estava a caminho de Jerusalém. Não tinham a menor ideia de que estavam mandando embora de suas portas o melhor dom do céu. Os samaritanos perderam tudo isso por causa do preconceito e da idolatria. Tiago e João, mensageiros de Cristo, ficaram muito aborrecidos pelo insulto e indignados pela maneira rude com que os samaritanos o haviam tratado. Eles contaram para Cristo que as pessoas sequer ofereceram hospedagem para que ele passasse a noite. Olhando para o Monte Carmelo à distância, onde Elias tinha matado os falsos profetas, eles disseram: "Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?" Os dois ficaram surpresos com a repreensão de Jesus. "Vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los." Lucas 9, versos 54 e 55. E ele foi para outro povoado. Não faz parte da missão de Cristo forçar as pessoas a recebê-lo. Ele só quer o serviço voluntário, a disposta entrega do coração movida pelo amor. Não pode haver evidência mais conclusiva de que possuímos um espírito de Satanás do que o desejo de ferir e destruir os que não gostam do nosso trabalho e agem de maneira contrária às nossas ideias. Nada pode ser mais ofensivo a Deus do que, por causa da intolerância religiosa, causar sofrimento àqueles que foram comprados pelo sangue do Salvador. Cristo passou uma boa parte dos meses finais do seu ministério na Pérea, uma província da Judéia, do outro lado do Jordão. Marcos 10, verso 1. Ali o povo se reuniu em torno dele, e ele repetiu muitos dos seus ensinamentos anteriores. Assim como enviara os 12,
O Senhor também escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele, para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Lucas 10, verso 1. Por algum tempo depois, esses discípulos tinham sido treinados para esse trabalho. Eles tiveram o privilégio de receber, bem de perto, instruções diretas e pessoais do próprio Cristo. Jesus não deu aos 70 a mesma ordem que tinha dado aos 12: não entrar em nenhuma cidade de gentios ou samaritanos. Apesar dos samaritanos terem rejeitado rudemente a Cristo, seu amor para com eles não havia mudado. Em seu nome, os 70 visitaram em primeiro lugar a cidade de Samaria. Os samaritanos responderam ao amor de Cristo. Na incumbência dada aos discípulos, antes de sua ascensão, Jesus mencionou Samaria junto com Jerusalém e a Judéia como lugares onde eles deveriam pregar o evangelho primeiro. Quando eles foram a Samaria, encontraram o povo pronto para recebê-los. Os samaritanos viram que, apesar de o terem tratado rudemente, Jesus tinha somente pensamentos de amor em relação a eles, e com isso conquistou o coração deles. Depois de sua ascensão, os discípulos juntaram uma preciosa colheita dentre aqueles que tinham sido seus mais acirrados inimigos. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Isaías 42, verso 3. Ao enviar os 70, Jesus os instruiu a não forçar a presença deles onde não fossem bem-vindos. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, ele disse: saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Lucas 10, versos 10 e 11. Eles não deviam fazer isso por causa de ressentimento ou dignidade ferida, mas para mostrar quão sério é recusar a mensagem do Senhor. Rejeitar os servos do Senhor é rejeitar o próprio Cristo. Os líderes religiosos rejeitam a Cristo. Jesus acrescentou: eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 12. Então sua mente se voltou para a cidade da Galileia, onde exercera boa parte do seu ministério. Diariamente, o príncipe da vida tinha entrado e saído do meio daquele povo. A glória de Deus brilhava sobre as multidões que seguiam os passos do Salvador. Contudo, recusaram o dom celestial. Os rabinos tinham advertido contra a aceitação das doutrinas que aquele novo mestre estava ensinando. Em vez de tentar entender a palavra de Deus por si mesmo, o povo adulava os sacerdotes, rejeitava a verdade e mantinha suas tradições. Muitos quase foram persuadidos, mas não agiam de acordo com suas convicções. Dessa maneira, muitos rejeitaram a verdade que seria para a salvação deles. A testemunha verdadeira diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, verso 20. Cada apelo que a palavra ou os mensageiros de Deus nos fazem é uma batida à porta do coração. É a voz de Jesus pedindo para entrar. A cada batida ignorada, a disposição de abrir fica mais fraca. Se desconsiderarmos as impressões do Espírito Santo hoje, elas já não serão tão fortes amanhã. O coração fica menos sensível e cai numa perigosa falta de consciência quanto à brevidade da vida e da eternidade que está além de nós. A condenação no juízo não será resultado de estarmos no erro, mas o fato de termos negligenciado oportunidades dadas pelo céu de aprender o que é a verdade. Ao completarem o trabalho, os 70 voltaram com alegria dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, versos 17 e 18. Além da agonia e da vergonha do Calvário, Jesus contemplou o grande dia final quando Satanás será destruído na terra que, por tanto tempo, foi manchada por sua rebelião. Dali em diante, os seguidores de Cristo deviam olhar para Satanás como um inimigo vencido. Na cruz, Jesus haveria de conquistar a vitória por eles.
Ele queria que aceitassem essa vitória como se fosse deles mesmos. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Verso 19. A onipotente força do Espírito Santo é a defesa de cada pecador arrependido. A ninguém que, arrependido e com fé, clame por sua proteção, Cristo permitirá que caia sob o poder do tentador. Quando vierem as tentações e provações, olhe para Jesus, o seu ajudador. Graças a Deus temos um poderoso Salvador que expulsou o maligno do céu. Por que não falar dele? Deus nunca abandonará o seu povo na luta contra o mal. O segredo do poder pessoal. Jesus acrescentou: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Verso 20. Tenha cuidado para não deixar que a autossuficiência leve você a trabalhar com as próprias forças. O eu está sempre pronto para ficar com o crédito se o trabalho é bem sucedido. Quando nos conscientizamos das nossas fraquezas, aprendemos a depender de um poder que não é o nosso, segundo Coríntios 12, verso 10. Nada atinge tão plenamente nossos mais profundos motivos de conduta do que sentir o amor perdoador de Cristo. Devemos estar em contato com Deus. Então, seu Santo Espírito vai nos encher, nos capacitando para entrar em contato com os que estão em torno de nós. Quanto mais intimamente conectado você estiver com a fonte de luz e poder, maior poder terá para trabalhar para Deus. Enquanto 70 ouviam a Cristo, o Espírito Santo escrevia a verdade no coração deles. Embora estivessem cercados de muita gente, era como se estivessem a sós com Deus. Sabendo que haviam recebido a inspiração do momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Lucas 10, verso 21. Os que recebem honras do mundo, os assim chamados grandes e sábios, não podem compreender o caráter de Cristo. Mas pescadores e cobradores de impostos foram capacitados para ver o invisível. Com frequência, ao se submeterem ao poder do Espírito Santo, Deus iluminava a mente dos discípulos. Eles percebiam que o poderoso Deus tinha se revestido da humanidade e estava entre eles. Muitas vezes, ao Jesus apresentar as passagens do Antigo Testamento e mostrar como elas se aplicavam a ele, os discípulos eram elevados até a atmosfera celestial. Eles tinham uma compreensão mais clara sobre essas coisas do que os escritores originais tiveram. Mesmo depois, eles leriam as passagens do Antigo Testamento como uma revelação nova de Deus. Viam aquele a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. João 14, verso 17. A única forma que temos de obter uma compreensão mais aperfeiçoada da verdade é conservar o coração enternecido e subjugado pelo Espírito de Cristo. A ciência humana é por demais limitada para entender o plano da redenção. A filosofia tampouco pode explicá-lo. No entanto, nós podemos conhecer a ciência da salvação pela experiência. Somente os que veem a própria pecaminosidade podem discernir quão precioso é o Salvador. As lições que Cristo ensinou ao se dirigir vagarosamente para Jerusalém estavam repletas de instruções na Pérea. O povo não era tão controlado pelo fanatismo dos judeus como na Judéia, e seus ensinamentos acharam resposta no coração daquela gente. Cristo contou muitas das suas parábolas durante os últimos meses do seu ministério. Os sacerdotes e rabinos não podiam se enganar quanto à sua intenção, mas também não podiam achar nada em que se basear para acusá-lo. Cristo repetiu a bela parábola da ovelha perdida e deu um alcance ainda maior à sua lição ao contar as parábolas da moeda perdida e do filho pródigo. Depois que o Espírito Santo foi derramado, quando em nome do seu mestre os discípulos enfrentaram críticas, pobreza e perseguição, eles com frequência fortaleciam o coração
repetindo o que ele disse em sua última viagem: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Lucas 12, versos 32 a 34.